Olá pessoal, tudo bem? Você acha que mastigar é importante? Não importa quão nutritivo seja a refeição no seu prato, se você não mastigar, este alimento não vai ter uma biodisponibilidade para ser absorvido. Então vamos levar a sério esse processo que é a mastigação. Vem comigo nesse vídeo que vamos conversar um pouquinho mais sobre a importância da mastigação. Hoje, muito se fala sobre nutrição, a importância de uma dieta balanceada para que a gente tenha uma saúde, uma boa saúde. O que a gente precisa prestar atenção, e eu como cirurgiã dentista priorizo muito, é a importância da mastigação. Vejam só, um alimento pode ser nutritivo ainda no prato. Quando ele chega à boca, ele deixa de ser aquele alimento que estava no prato e passa a ter um outro aspecto. Ele passa a ser um nutrimento, ele passa a ser um nutromedicamento. E como a gente vai aproveitar esse alimento, isso é importante a partir da degradação que acontece. Então, a nossa boca não é funil. A nossa boca não foi feita para simplesmente receber os alimentos. Por exemplo, se eu pegar uma garrafinha de água dessa, como muitas vezes eu vejo as pessoas fazerem e eu já me peguei a fazer, então a gente vai dar um grande gole. Não dá tempo nem de haver um processamento na boca e a gente vai tomando a água. O que a gente precisa repensar sobre até mesmo uma ingestão de água é que ainda na boca, a mistura que acontece entre a saliva e esse alimento ou esse líquido que está sendo ingerido vai favorecer o processo digestivo. A pressa em tomar o líquido pode alterar até mesmo o pH do nosso estômago. Por isso, a próxima vez que você for tomar um pouco de água, mastigue a água. Primeira vez que eu ouvi mastigue a água, achei extremamente confuso. Não entendi o que isso estava querendo me dizer. Depois eu parei, refleti e comecei a perceber que a partir do momento que algo entra dentro do meu corpo, o que ele vai nutrir são as minhas células. E se a gente não utilizar bem do ato de mastigar, nem mesmo a função real que aquele alimento tem, ele vai conseguir cumprir, porque aquilo que não é mastigado não vai ser aproveitado, vai para o produto final e vai ser eliminado. Então, precisamos nos conectar. Para tomar uma água com mais calma, o que você imagina que precisa ocorrer? Posso te responder. Precisamos estar conectados com aqui e agora. Para alterar qualquer hábito, a gente precisa estar em conexão. Respire fundo quando você for fazer a coisa mais sagrada do seu dia, que é se alimentar. Fique tranquilo, pense no alimento, observe como são as sensações que você tem em torno do alimento. Observe o significado sagrado do ato de alimentar-se. Eu não posso começar a falar para você mastigar melhor sem você ter realmente a condição de estar presente. Hoje eu pego um desafio para você e te pergunto: quantos minutos você seria capaz de explorar e aproveitar de uma uva passa pequena? O que você pode, de maneira sensorial, fazer um aproveitamento desse alimento? Vamos começar então pelo tato. Visão, paladar. Nós vamos sentindo que a textura lá dentro, né? A temperatura do alimento, fazendo com que esse alimento comece a ganhar conexão conosco mesmo. Então, infelizmente ou felizmente, na pressa do dia a dia, a gente às vezes começa a querer cuidar das sequelas de um ato que deveria ter sido bem começado. O nosso corpo é um laboratório. Então, esse alimento na minha boca já virou nutrimento. Ele vai ter um outro significado. E para ele ser um nutrimento, ele precisa misturar de uma maneira bioquímica com a minha saliva
E através da mastigação, que é a trituração, ele vai se modificando e vai tendo então uma ação biofísica. A partir de então, vira um bolo alimentar, capaz de ser deglutido, capaz de ser digerido e de ser biodisponibilizado para minhas células. Eu acredito que estamos aí num grande impasse. Não adianta mais a gente pensar só numa alimentação nutritiva. Precisamos dar um pouco de atenção para esse momento que é a mastigação. Eu quero te convidar então a fazer essa experiência de estar conectado com o seu alimento para aproveitar o máximo dele. Você sabia que o ato de mastigar é um ato aprendido? Nós nascemos com um reflexo de sucção, deglutição e respiração. Mas o ato de mastigar, precisamos realmente aprender como é a maneira correta de fazer a mastigação. Então eu te convido para seguir no nosso canal os próximos vídeos e extrair desse processo o melhor possível. O ato motor de mastigar, ele antecede o ato sensorial. O que a gente acabou de falar quando a gente pegou a uva passa na mão, é como explorar de maneira sensorial um alimento. Então, a gente tem que entender que o ato motor é um ato reflexo, que ele tem primeiro o ato sensorial guia o motor. Então, se eu conseguir fazer uma boa exploração do alimento, eu vou conseguir manter essa mastigação de uma maneira que ela vai ter uma conexão com o ato motor. Se a gente for pensar numa criança que ainda está aprendendo a andar, como é que ela vai estabelecer a marcha sem ter passado pelas primeiras evoluções ainda neurofisiológicas? Ela precisa então ter a habilidade para andar depois que ela rolou, depois que ela engatinhou, depois que ela se apoiou e deu a mão para alguém. Quando a gente vai orientar uma criança ou um adulto a começar a modificar o seu ato mastigatório, a gente tem então que passar por isso, perceber que somos capazes de, ainda que seja um mínimo grãozinho no meio do arroz, observar aquele fragmento, porque temos sensores em toda a boca, temos sensores que a gente chama de proprioceptores, na articulação, no periodonto dos dentes, que dão essa calibragem para que a gente mande para o sistema nervoso central, tem algo estranho no meio do arroz. É tão maravilhoso esses mecanismos e tão sublime que a gente vai conseguindo identificar e criando padrões. Esses padrões precisam ser aprendidos. Se eu tenho uma mastigação pouco eficiente, vamos ter que melhorar isso, porque existem alimentos como esse sólido fundível que eu não preciso mastigar, é só colocar na boca que ele derrete. E muitas crianças que não tiveram a janela de oportunidade de uma boa mastigação dos 8 aos 10 meses, que seria o início da introdução alimentar, podem fazer recusa da mastigação. Elas preferem tudo que for fundível na boca, dissolve com a própria língua. É apenas dar uma macerada e vai indo bem. Então, quando a gente pensa nisso, vamos começar cedo a explorar toda a parte sensorial da criança, deixando a criança levar a mão à boca, deixando ela levar os mordedores, para que futuramente ela possa explorar as texturas também. Se você não sabia que mastigar é um ato aprendido, você então vem conosco nessa série de vídeos para poder entender um pouquinho mais quais são as primícias, o que é necessário realmente para aquela criança que está iniciando o primeiro reflexo da mastigação, que é só o maceramento dos rodetes, até ela conseguir fazer os cortes, fazer a trituração e conseguir fazer um bom aproveitamento do alimento. Porque os alimentos que são mastigados, eles favorecem o crescimento facial. Então, pensem naquela frase de Hipócrates: seja o seu alimento o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. Aproveite o seu alimento e faça dele o melhor possível. Se inscreva no nosso canal, venha conosco por mais saúde. Tchau, pessoal!